Meu nome é Anastácia, e minha vida começou em uma casa tão pequena que cada canto parecia apertar meus sonhos para fora das paredes. As telhas de zinco deixavam a chuva bater alto, como tambores, e muitas vezes eu acordava no meio da noite com goteiras escorrendo em baldes espalhados pelo chão. O cheiro de umidade se misturava ao de café requintado, e tudo em volta parecia cinza. Mas o que mais pesava não eram as goteiras, nem a comida escassa, e sim as palavras que ecoavam como ecos intermináveis no fundo da minha mente. Palavras que não vinham de estranhos, mas da própria família. Eu me lembro de uma tarde em que estávamos reunidos na casa da minha avó. Os adultos conversavam animadamente, os primos corriam pelo quintal exibindo seus brinquedos novos, e eu, com minha boneca de pano rasgada, tentava esconder a vergonha de não ter nada para mostrar. Foi quando ouvi a voz da minha tia Helena, sempre carregada de ironia, atravessar a sala. Essa menina não nasceu para nada. Olhem só, tão quieta, sempre com a cabeça no mundo da lua. Não vai dar em coisa alguma. Minha mãe abaixou os olhos, constrangida, e meu pai apenas resmungou, sem coragem de me defender. Eu fiquei imóvel, como se minha própria respiração denunciasse a dor que eu tentava esconder. As risadas dos meus primos eram agudas, como facas rasgando o ar. Você não tem bicicleta? Nem boneca nova? Coitadinha, disse uma prima, rindo enquanto mostrava sua boneca de plástico com vestido brilhante. Eu apertei minha boneca de pano contra o peito, como se ela fosse meu escudo, e respondi apenas com um olhar firme, mesmo que por dentro tudo em mim gritasse. Não havia espaço para lágrimas, porque lágrimas só trariam mais humilhação. Lembro-me de um momento específico, numa noite fria. Estava sentada sozinha na mesa da cozinha, rabiscando em uma folha amassada de caderno, usando um lápis gasto até quase o toco. Desenhava casas, não simples casas, mas mansões enormes, com janelas de vidro, escadas largas e jardins cheios de flores. Meu pai, ao me ver, soltou uma risada curta e seca. Pare de perder tempo com esses rabiscos, menina. Isso não te leva a lugar nenhum. Olhei para ele, engoli o nó na garganta e voltei a desenhar, porque cada traço me dava a sensação de que, de algum jeito, eu estava criando uma saída da vida que me aprisionava. Minha tia Helena, certa vez, me encarou com seus olhos duros e completou: você devia parar de sonhar, Anastácia. Gente como você não nasce para ter luxo. Aceite a vida simples que tem. Essas palavras ficaram presas na minha memória como se fossem tatuagens feitas a fogo. Mas, curiosamente, em vez de me esmagarem, elas alimentaram algo dentro de mim. Eu não respondia, não revidava, apenas observava. O silêncio se tornou meu refúgio, e nele eu construía castelos invisíveis que ninguém poderia destruir. Enquanto minha família me via como a menina sem futuro, eu já sabia que dentro de mim havia uma força que eles jamais entenderiam. Eu era jovem, calada, desprezada, mas guardava no peito uma chama pequena e persistente. Cada insulto que recebia, cada risada debochada que escutava, era como lenha jogada naquela chama. E eu sabia, mesmo sendo apenas uma criança, que um dia essa chama se transformaria em fogo, iluminando o caminho que eles juravam que eu nunca teria coragem de trilhar. A adolescência chegou para mim como um vendaval, e com ela vieram não apenas as mudanças no corpo, mas também o peso insuportável de ser a sombra dentro da minha própria família. Eu me sentia como um detalhe esquecido em cada reunião, como se minha presença fosse tolerada, mas nunca celebrada. Enquanto meus primos cresciam recebendo atenção, viagens, roupas novas e palavras de orgulho, eu era tratada como um erro que precisava ser constantemente lembrado. Nas festas de aniversário, a diferença ficava escancarada. Meus primos eram recebidos com abraços calorosos, presentes caros e discursos sobre o quanto eram exemplos de sucesso. Quando chegava a minha vez de apagar as velas, o clima era sempre apático. Lembro-me de um aniversário em que ganhei apenas um par de meias, e enquanto eu tentava sorrir para disfarçar, ouvi minha tia Helena cochichar em voz alta o suficiente para me ferir: nem adianta gastar com ela, não vai dar retorno algum. Todos riram, e eu, com o bolo diante de mim, fechei os olhos mais forte do que nunca, pedindo apenas para que o tempo passasse rápido. Meus dias eram feitos de longas caminhadas até a escola,
com cadernos emprestados e livros que já haviam passado por tantas mãos que mal se sustentavam abertos. Na sala de aula, eu me agarrava aos estudos como quem se agarra a uma boia em mar revolto. Era ali que eu me sentia viva, capaz, diferente do que diziam em casa. Eu me esforçava para ser a melhor, não porque queria impressionar minha família, mas porque precisava provar para mim mesma que eu não era o fracasso que eles insistiam em pintar. As palavras da minha tia Helena ecoavam como uma sombra constante. Você devia aprender logo a arrumar um marido rico, Anastácia. Estudar não vai te colocar em lugar nenhum. Ela dizia isso com um sorriso ácido, enquanto minha mãe permanecia em silêncio, sem coragem de enfrentá-la. Eu me retraía, mas por dentro minha mente se enchia de promessas silenciosas. Eu não queria depender de ninguém, muito menos de um homem. Eu queria conquistar o meu espaço, ainda que ninguém acreditasse. Lembro-me também das vezes em que meus primos chegavam da escola com medalhas e certificados, exibindo sobre a mesa da sala, cercados por aplausos e elogios. Quando eu trazia notas altas, ninguém se importava. É obrigação dela, não é mérito, dizia meu pai, sem olhar nos meus olhos. Foi então que aprendi que o reconhecimento deles nunca viria. Por mais que eu me esforçasse, eu sempre seria invisível para aqueles que deveriam me apoiar. Naquele período, o que me sustentava eram os momentos em que eu podia ficar sozinha. Trancava-me no quarto pequeno, rabiscando plantas e ideias que tirava da minha cabeça e dos livros que conseguia emprestados. Às vezes, eu fechava os olhos e imaginava uma vida diferente, uma casa só minha, cheia de luz, onde não houvesse espaço para vozes que diminuíssem meus sonhos. Eu não sabia como, nem quando, mas tinha certeza de que um dia sairia daquela condição de sombra para ser alguém que iluminaria o próprio caminho. Foi na juventude que aprendi a engolir humilhações em silêncio, a fingir indiferença quando era tratada como nada, e a transformar o desprezo em combustível. Eu era invisível aos olhos da minha família, mas dentro de mim eu começava a enxergar com clareza o que realmente queria ser. E esse era apenas o início da minha luta contra o mundo que insistia em me apagar. Quando completei 17 anos, percebi que já não havia espaço para esperar que a vida fosse diferente. Se eu quisesse mudar meu destino, teria de me mover sozinha. Foi nessa época que consegui meu primeiro emprego, como atendente em uma padaria no centro da cidade. Eu acordava antes do sol nascer, colocava meu uniforme gasto e caminhava por ruas ainda silenciosas, com o cheiro de madrugada misturado ao das fornadas que já saíam do forno. Enquanto meus colegas de escola aproveitavam as tardes livres, eu passava o dia inteiro em pé, servindo cafés, sorrindo para estranhos e ouvindo comentários debochados sobre como eu estava desperdiçando a juventude. Mas havia uma chama dentro de mim que nem o cansaço conseguia apagar. Nas horas de descanso, eu me sentava em uma mesa nos fundos da padaria com um caderno em branco. Ali, entre o barulho das bandejas e o cheiro doce de pão recém-saído, eu desenhava. Não eram simples rabiscos, eram plantas, fachadas, ideias de casas que eu inventava, como se cada linha fosse um pedaço da vida que eu desejava. Era minha forma de escapar, mas também de planejar. Eu sabia que aquilo não era apenas sonho, era a semente de algo maior. Foi também nesse período que comecei a guardar cada centavo. Minha primeira moeda economizada foi escondida em uma caixinha de sapatos embaixo da cama. Enquanto minhas amigas gastavam seus primeiros salários com roupas, celulares ou festas, eu me privava de tudo. Lembro-me de uma colega que me disse: "Você é muito estranha, Anastácia. Trabalha tanto e não se permite nada." Eu apenas sorri, porque o que ela não sabia é que cada renúncia era um tijolo invisível daquilo que eu ainda iria construir. Em casa, meu esforço era ignorado. Meu pai, ao me ver chegar exausta, apenas dizia: "Esse tipo de emprego é o que te espera para a vida toda, acostume-se." Minha tia Helena, sempre ácida, completava com suas farpas: "Ela pensa que vai ser arquiteta. Mal sabe que vai terminar servindo café para os outros." Eu ouvia em silêncio, e dentro de mim crescia a certeza de que precisava me libertar daquela gaiola de palavras que tentavam me aprisionar. Foi em meio a esse caos que descobri a paixão pela arquitetura. Não era apenas um interesse, era algo visceral. Eu olhava para prédios, casas e até mesmo para ruas, e via possibilidades que ninguém parecia notar.
Cada parede, cada janela, cada espaço vazio se transformava em um projeto na minha mente. Eu via beleza onde os outros viam apenas concreto. Esse olhar, que parecia inútil para minha família, era o que me dava forças para suportar as longas jornadas de trabalho e estudo. Com o tempo, percebi que a liberdade não era um presente que me seria dado, mas algo que eu teria de conquistar. E cada passo que eu dava, cada moeda que eu guardava, cada rabisco que eu desenhava em meus cadernos me aproximava um pouco mais dela. Eu sabia que o caminho seria árduo, mas também sabia que não havia volta. Aqueles primeiros passos de liberdade foram pequenos e dolorosos, mas eram o início da estrada que eu estava destinada a trilhar. Uma estrada que, mais cedo ou mais tarde, me levaria para muito além das paredes cinzentas da casa onde cresci. Entrar na faculdade foi como atravessar um portão que todos diziam estar trancado para mim. Consegui uma bolsa parcial em arquitetura, mas o peso das mensalidades e dos materiais recaiu sobre meus ombros como um fardo quase impossível de carregar. Para sobreviver, eu aceitava qualquer trabalho que aparecesse. De manhã, estudava, já à tarde, atendia em uma loja de roupas, já à noite, servia mesas em um restaurante, e quando voltava para casa, ainda encontrava forças para revisar projetos e resolver exercícios até os olhos arderem. Muitas vezes, o sono me vencia sobre a mesa, com o rosto colado nas folhas rabiscadas. O dinheiro era contado em moedas. Eu me lembro de separar trocados em cima da cama para decidir se compraria o passe de ônibus ou o lanche do dia seguinte. Havia semanas em que meu jantar era apenas um pedaço de pão amanhecido e um copo d'água. Enquanto isso, meus primos postavam fotos em viagens, ostentando sorrisos ao lado de carros importados que seus pais bancavam. Eu via as imagens com o coração apertado, mas logo voltava aos livros, lembrando que aquela não era a minha realidade, e que eu não queria viver da dependência que eles tinham. Na faculdade, eu era uma sombra entre os colegas. Muitos chegavam com mochilas cheias de materiais caros, enquanto eu improvisava réguas com papelão e usava o mesmo lápis até ele se reduzir a um toco difícil de segurar. Ainda assim, meus projetos chamavam a atenção. Eu tinha um olhar diferente, e os professores notavam. Você tem algo especial, Anastácia, não deixe isso se perder, disse uma vez a professora de desenho técnico. Essa frase me sustentou por semanas inteiras, como um lembrete de que havia algo em mim que ninguém poderia roubar. Mas em casa, a história era outra. Meu pai continuava a repetir: você devia procurar algo mais realista, não vai conseguir viver disso. E a cada encontro de família, a humilhação voltava com força. Minha tia Helena adorava se exibir diante de todos, e não perdia a chance de me cutucar. Olhem só, ela mal tem tempo de respirar e ainda pensa que vai construir palácios. No fim, vai acabar sendo empregada em algum escritório medíocre. As risadas ecoavam pela sala, e eu aprendi a me calar, porque rebater seria dar a eles a vitória de me ver desmoronar. O que eles não sabiam era que cada crítica era guardada como combustível. Eu anotava mentalmente cada insulto e o transformava em disciplina. Passei a viver com uma agenda quase militar, acordava antes do sol nascer, cumpria todos os trabalhos, estudava até o limite e ainda guardava um pouco de tempo para sonhar em silêncio. Não havia descanso, mas também não havia espaço para desistir. Foram anos de exaustão, de lágrimas escondidas no travesseiro e de momentos em que pensei não aguentar. Mas a cada obstáculo superado, eu sentia que estava construindo algo muito maior do que apenas um diploma. Eu estava forjando dentro de mim a certeza de que, se o mundo inteiro estivesse contra mim, ainda assim eu poderia vencer. Porque no fundo, eu já havia entendido, minha luta não era apenas contra a pobreza, nem contra as dificuldades. Minha luta era contra as vozes que insistiam em dizer que eu nunca seria ninguém. E eu estava decidida a calar todas elas. O dia da minha formatura chegou sem festa, sem flores, sem família. Vesti a beca emprestada, ajeitei o cabelo torto sobre a cabeça e caminhei até o auditório com as pernas trêmulas, sentindo que cada passo era uma vitória arrancada do impossível. Enquanto outros colegas recebiam abraços calorosos e posavam para fotos com os pais orgulhosos, eu estava sozinha, segurando meu diploma com as mãos frias e os olhos marejados. Ninguém da minha família se deu ao trabalho de aparecer.
Para eles, aquilo não era um feito, apenas mais uma fantasia inútil da Anastácia. Mas para mim, era o marco do início de uma nova vida. Consegui um emprego modesto em um pequeno escritório de arquitetura. O salário era baixo, os dias longos e as cobranças intensas, mas eu me sentia feliz. Pela primeira vez, tinha a chance de trabalhar naquilo que amava. A cada projeto, mesmo os mais simples, eu me dedicava como se estivesse construindo um monumento. Foi nesse período que tomei a decisão que guiaria meus próximos anos. Eu compraria a casa dos meus sonhos. Não uma casa qualquer, mas um lar que representasse cada batalha vencida, cada lágrima engolida e cada silêncio que precisei suportar. Com o primeiro salário, abri uma poupança no banco. Lembro-me da atendente me olhar com estranhamento quando depositei uma quantia quase simbólica, mas para mim aquilo era gigante. Eu sabia que seria um caminho longo e solitário. Passei a viver em função dessa meta, controlando cada centavo, renunciando a qualquer luxo. Enquanto colegas de trabalho planejavam férias ou compravam roupas novas, eu andava com os mesmos sapatos gastos e dizia não a convites para festas e viagens. Cada vez que recusava um prazer momentâneo, eu me lembrava da promessa que havia feito a mim mesma: um dia eu vou abrir a porta da minha casa e mostrar que não preciso de ninguém para vencer. As reuniões de família continuavam a ser palco de humilhações. Certa vez, mencionei casualmente que estava juntando dinheiro para comprar uma casa. As risadas foram imediatas. Casa dos sonhos? Você mal paga o aluguel, debochou minha tia Helena, com aquele sorriso venenoso que parecia feito apenas para me ferir. Meus primos gargalharam e acrescentaram: vai comprar um barraco e chamar de mansão. Eu sorri em silêncio, engoli a raiva e, mais uma vez, guardei aquilo como combustível. Foi nesse silêncio estratégico que aprendi a caminhar. Eu não precisava que eles acreditassem, porque já havia entendido que a maior força vinha de dentro. E assim, dia após dia, moeda após moeda, eu fortalecia meu projeto secreto. Eu não anunciava nada, não pedia reconhecimento, não buscava aplausos. A vitória seria solitária, mas grandiosa. Porque quando chegasse a hora, não haveria como eles negarem. A casa não seria apenas de tijolos e concreto, seria a prova de que eu transformei todo o desprezo em poder. E foi ali, em meio a um cotidiano invisível, que meu sonho começou a ganhar forma. Eu não sabia quando aconteceria, mas já conseguia sentir dentro de mim que o destino estava se curvando à minha disciplina. Porque, mesmo ignorada e ridicularizada, eu estava construindo em silêncio a fundação de algo que mudaria para sempre a minha história. Os anos seguintes foram um teste constante de disciplina e resistência. Eu sabia que o caminho seria longo, mas não imaginava o quanto exigiria de mim. Transformei minha vida em uma rotina quase militar, trabalhava em horário integral no escritório, assumia freelances à noite e ainda usava os finais de semana para atender clientes que acreditavam no meu talento. Não havia espaço para descanso ou distrações. Eu abria mão de roupas novas, de saídas com amigos, de pequenos prazeres que poderiam atrasar meu objetivo. Cada decisão era guiada por uma pergunta: isso me aproxima ou me afasta da minha casa? Aos poucos, meu esforço começou a dar frutos. Meu nome, antes desconhecido, começou a circular em pequenos grupos de empresários locais. Um projeto que fiz para um restaurante chamou a atenção pela criatividade e eficiência, e logo vieram indicações. Foi nesse momento que percebi que não podia mais depender apenas do escritório onde trabalhava. Com a coragem que restava em mim, decidi abrir meu próprio espaço. Era modesto, uma sala alugada, uma mesa usada, um computador antigo e pilhas de papéis. Mas, para mim, era um templo. Ali eu estava livre para criar, para mostrar minha visão, para transformar cada sonho de cliente em realidade. O crescimento não veio da noite para o dia. Houve fracassos, projetos recusados, clientes que não pagaram, dias em que pensei em desistir. Mas eu nunca deixei que a dúvida vencesse. Trabalhava até a madrugada, rabiscando ideias, revisando contratos, fazendo cálculos. Lembro-me de uma madrugada gelada em que, exausta, adormeci sobre os desenhos de uma casa de campo. Quando acordei, minhas lágrimas tinham borrado parte do papel, mas eu não me permiti fraquejar.
Recomecei do zero, com ainda mais determinação. Enquanto isso, minha família continuava presa ao velho papel de espectadores críticos. Quando sabiam que eu havia aberto um escritório, riam como se fosse uma piada. Ela pensa que é empresária agora, ouvi Helena dizer em uma das reuniões. Esse negócio não dura 6 meses. Não respondi. Eu não precisava convencê-los com palavras, porque já estava escrevendo minha resposta em cada projeto concluído, em cada contrato assinado, em cada cliente que saía satisfeito da minha sala pequena, mas cheia de propósito. Meu sacrifício começou a se transformar em conquistas palpáveis. O saldo na conta crescia, ainda devagar, mas de forma constante. Cada depósito era como um tijolo invisível que eu empilhava na fundação da casa que existia apenas nos meus sonhos. Passei a pesquisar terrenos, a visitar bairros, a estudar preços. Eu queria que tudo fosse planejado com cuidado, porque não se tratava apenas de comprar uma propriedade, mas de erguer o símbolo da minha vitória. Aos olhos da família, eu continuava sendo a sobrinha que não tinha chegado a lugar algum. Eles não viam minhas noites sem dormir, não imaginavam o esforço que eu fazia para manter aquele ritmo. Mas dentro de mim, eu já sentia que a virada estava próxima. Era como se eu caminhasse em direção a um horizonte que só eu podia enxergar. E, a cada passo, a chama que nasceu na infância crescia, iluminando o caminho que me levaria à realização. Eu não tinha pressa. Aprendi que o segredo não estava na velocidade, mas na constância. E, pouco a pouco, o que parecia impossível começou a se tornar inevitável. A vitória já estava sendo construída, e ninguém poderia me impedir de alcançá-la. Quando finalmente assinei os papéis de compra da casa, senti como se uma parte da minha alma tivesse se libertado de todos os grilhões que carreguei durante anos. Não era apenas uma casa, era a materialização de cada noite de esforço, cada humilhação engolida, cada lágrima derramada em silêncio. A mansão de 4,5 milhões ficava em um bairro nobre, cercada por árvores imponentes e ruas tranquilas. O portão automático se abria revelando um jardim amplo, com fontes iluminadas e um caminho de pedras que conduzia à fachada moderna, imponente, cheia de janelas de vidro que refletiam o céu. A primeira vez que caminhei pelos corredores, toquei as paredes lisas e frias, e chorei sozinha, sentindo que finalmente tinha conquistado algo que ninguém poderia me tirar. Foi então que decidi organizar uma festa de inauguração. Eu queria comemorar, mas não apenas com amigos e colegas. Parte de mim, talvez a parte ainda ferida, desejava que minha família estivesse ali, para que vissem com os próprios olhos que eu havia vencido. Comprei convites formais, mandei imprimir em papel especial e escrevi cada nome à mão, como quem dá uma segunda chance a quem nunca acreditou em mim. Lembro-me de colocar cada envelope no correio com um misto de esperança e orgulho. Os dias seguintes foram de preparação. Contratei uma equipe de decoração, escolhi flores, planejei um jantar sofisticado e organizei uma recepção que refletisse tudo o que construí. Mas, no fundo, meu coração batia ansioso pela resposta deles. Talvez, em algum canto, eu ainda acreditasse que poderiam aparecer, mesmo que fosse apenas para reconhecer meu esforço. As respostas, porém, foram piores do que o silêncio. Primeiro, um telefonema de uma prima, com um riso debochado. Sério, Anastácia? Você acha que vamos atravessar a cidade para ver o seu barraco? Depois, uma mensagem curta de minha tia Helena, carregada de desprezo. Temos mais o que fazer. Não perca seu tempo tentando nos impressionar. Eu fiquei olhando para aquelas palavras na tela como se fossem lâminas cortando minha pele. O convite que pensei ser um gesto de reconciliação se transformou em mais uma ferida aberta. Naquele instante, percebi que nada mudaria. Eles não estavam prontos para reconhecer minha vitória, porque fazê-lo significaria admitir que estavam errados todos esses anos. E isso, eu sabia, era algo que o orgulho deles jamais permitiria. Fechei os olhos, respirei fundo e decidi que a festa aconteceria mesmo assim. Eu não precisava da presença deles para celebrar. Eu já não precisava deles para nada. No dia da inauguração, a mansão estava iluminada como um palácio. Amigos verdadeiros, colegas de profissão e clientes satisfeitos lotaram o espaço, brindando a minha conquista.
As risadas e a música preencheram cada canto, mas dentro de mim havia um silêncio diferente, o silêncio da libertação. Enquanto olhava para os convites rejeitados ainda guardados em uma gaveta, compreendi que a ausência da minha família era apenas a prova final de que eu havia vencido sozinha. E assim, em meio às luzes, às taças de cristal e à celebração, percebi que a resposta deles já não me definia. O que me definia era estar ali, de pé, dona da minha história, vivendo exatamente o sonho que disseram ser impossível. Na manhã seguinte à festa, quando acordei e atravessei a sala ainda decorada com flores frescas e taças espalhadas sobre a mesa, senti um orgulho silencioso que me arrepiou inteira. A mansão estava viva, respirando a energia da celebração que havia acontecido ali na noite anterior. Eu andava descalça pelos pisos frios de mármore, tocando as paredes de vidro como se quisesse me certificar de que tudo aquilo era real. Era meu, inteiramente meu, conquistado com cada pedaço da minha luta. Foi então que decidi que já era hora de revelar o que minha família havia rejeitado. Durante a festa, eu havia feito questão de registrar tudo, as risadas, os brindes, a decoração impecável, e principalmente a fachada iluminada da mansão, com seu jardim exuberante e suas linhas modernas. Se eles não tinham aceitado o convite, aceitariam ao menos a verdade estampada diante de seus olhos. Escolhi uma foto em que eu aparecia sorrindo na entrada, com o vestido vermelho que havia escolhido para marcar aquele momento, e publiquei nas minhas redes sociais com uma legenda simples: "Bem-vindos ao meu novo lar". A repercussão foi imediata. Em minutos, as curtidas começaram a se multiplicar, acompanhadas de comentários de amigos, colegas e clientes que celebravam comigo. "Você merece demais, inspiração para todos nós, orgulho de te conhecer". Mas entre as notificações, vieram também as mensagens que eu esperava, e que, confesso, saboreei com uma calma calculada. Primeiro, uma prima enviou: "Isso é montagem, né? Não pode ser sua casa". Logo depois, minha tia Helena escreveu com aquele tom falso de doçura que eu conhecia tão bem: "Que surpresa, Anastácia! Parabéns, não sabia que você estava tão bem". As ligações começaram. O telefone tocava sem parar, números conhecidos que eu deixava chamar até cair. Alguns enviaram áudios chorosos, outros escreveram longos parágrafos tentando justificar as ausências da noite anterior. Um deles dizia: "Se soubéssemos que era uma mansão, claro que teríamos ido". Eu ouvi aquilo e soltei uma risada amarga. Não, eles não tinham faltado por falta de tempo. Tinham faltado porque nunca acreditaram que eu pudesse ser digna de algo grandioso. Passei a tarde lendo cada mensagem com uma serenidade quase cruel. Não respondi a nenhuma. A minha resposta já estava dada, impressa nas paredes de 4,5 milhões de reais que agora eram minhas. Pela primeira vez, percebi que não havia necessidade de brigar, discutir ou me justificar. O silêncio era mais eloquente que qualquer discurso. Naquela noite, sentei-me sozinha no terraço da mansão, observando as luzes da cidade ao longe. O vento frio acariciava meu rosto, e eu me senti em paz. Tudo o que carreguei durante anos, o desprezo, as piadas, as humilhações, havia se transformado em combustível para me levar até ali. E agora, ironicamente, eram eles que batiam à minha porta, implorando por uma entrada no palco da vitória que juraram que eu nunca alcançaria. Não havia vingança mais perfeita do que aquela: mostrar, sem precisar dizer, que eu venci. Não para eles, não para provar nada ao mundo, mas por mim. E, naquele instante, tive a certeza de que esse era apenas o começo de uma nova vida, uma vida em que eu finalmente era dona não apenas de uma casa, mas de mim mesma. Os dias que seguiram aquela revelação foram um espetáculo silencioso de máscaras caindo. A mansão não era apenas minha conquista, era também um espelho cruel que refletia as escolhas de cada um da minha família. E, como se estivessem diante de um tribunal invisível, todos tiveram que encarar suas próprias consequências. Minha tia Helena foi a primeira a aparecer. Tocou o interfone em uma manhã chuvosa, com a voz doce que nunca tinha usado comigo. "Anastácia, querida, será que podemos conversar? Acho que nos entendemos mal no passado". Eu a observei pelas câmeras, com seu casaco caro agora encharcado de chuva, e pensei em todas as vezes em que ela me humilhou diante dos outros.
não abriu o portão. A única resposta que recebeu foi o som metálico da chuva batendo contra o ferro. Sua consequência foi amarga, compreender que sua arrogância a havia excluído de um lugar que, no fundo, sempre quis pertencer. Meus primos, os mesmos que riram dos meus rabiscos e me chamaram de fracassada, começaram a enviar convites desesperados para churrascos e encontros de família. Estamos com saudades, você anda sumida, escreveram, tentando camuflar a inveja com fingida nostalgia. Mas o mundo não funciona assim. Eles escolheram rir quando poderiam ter me apoiado. Agora riam amarelo, escondendo o constrangimento de me ver onde eles nunca imaginaram que eu estaria. A consequência deles foi perder o direito de caminhar ao meu lado, reduzidos a espectadores de longe da vida que tanto desdenharam. Meu pai, aquele que tantas vezes disse que eu deveria me acostumar com pouco, agora mal tinha coragem de me encarar. Quando nos encontramos por acaso na rua, ele tentou justificar: eu só queria que você não se decepcionasse, filha. Havia arrependimento em seus olhos, mas também uma impotência irreversível. A consequência dele não foi apenas lidar com a vergonha de ter duvidado de mim, mas com a dor de perceber que suas palavras não me impediram, apenas o afastaram. Minha mãe, que tantas vezes se calou diante das ofensas para não gerar conflitos, finalmente falou comigo com lágrimas nos olhos. Eu deveria ter te defendido mais. Me perdoa. Sua consequência foi carregar a culpa do silêncio, mas, ao contrário dos outros, ela ainda tinha um espaço em meu coração. Não a culpei, porque entendi suas fragilidades, e naquele momento decidi que ela teria lugar na minha nova vida, desde que estivesse disposta a ser diferente. E eu? Minha consequência foi descobrir que vencer também é cortar laços. A vitória não trouxe a família que eu sempre sonhei em ter, mas me deu algo mais valioso, a liberdade de escolher quem merecia estar comigo. Compreendi que a verdadeira casa não são apenas paredes luxuosas, mas o espaço que construímos dentro de nós mesmos quando decidimos não aceitar menos do que merecemos. Numa noite, sentei-me no sofá da minha sala ampla, cercada de silêncio. A mansão estava iluminada suavemente, o reflexo das luzes da piscina se espalhando pelas paredes. Peguei uma taça de vinho e sorri sozinha. Eles estavam do lado de fora, com suas desculpas, suas máscaras quebradas e seus arrependimentos tardios. Eu, do lado de dentro, tinha tudo o que precisava: paz, conquista e a certeza de que não falhei comigo mesma. E assim a história se fechou. Minha infância de silêncio, minha juventude de invisibilidade, minhas lutas e renúncias culminaram naquele momento em que eu finalmente compreendi que a maior vitória não era a mansão, mas o fato de ter transformado cada palavra de desprezo em degraus para chegar até aqui. Minha família colheu o que plantou. Eu colhi o que cultivei. E a vida, como sempre, foi justa. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!